Fala pessoal, Paulo mais uma vez por aqui, somos ID, vamos para a nossa terceira aula, ok? Vamos aprender em nome de Jesus? Pois bem, pessoal, nós vamos aprender um assunto muito importante, nós vamos para a nossa terceira aula. Se você caiu aqui nesse vídeo, eu convido você, no nosso quadro Vamos Aprender a assistir as duas primeiras aulas que nós estamos falando sobre salvação. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele é muito importante, é muito sério. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala sobre uma questão de guerra espiritual. Nós sabemos que há o reino físico, esse reino que nós moramos e habitamos, mas também sabemos que há um reino espiritual. E nessa ação espiritual, a ação espiritual das trevas, do diabo. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque há uma estratégia do diabo para que nós, os seres humanos, não venhamos de forma alguma ser alcançados pelo Evangelho, ok? E é sobre isso que nós vamos aprender. A estratégia de Satanás é nos blindar para que nós não cheguemos, não possamos de forma alguma chegar ao arrependimento, ok? Então Satanás ele vai usar dessas artimanhas, dessas estratégias para nós não de forma alguma chegar ao arrependimento, ok? Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 3 ao 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E aí ele vai dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim: o Deus desta era, ou o Deus deste tempo, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes. Então grava essa palavra. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para que ele cegou? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok? Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma estratégia que o diabo usa. E o diabo ele está cegando o entendimento do indivíduo para que ele não conheça, não veja a luz do Evangelho, ok? Da glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo dando um conselho à igreja de Corinto, ok? Porém, o exemplo dessa carta, ela serve para nós nos dias atuais. Porque da mesma forma que o diabo agia para que a igreja, para que as pessoas daquele tempo não entendessem o Evangelho, ele trabalha também para hoje. E aí, nós fazendo uma análise, uma leitura geral do que está acontecendo, nós vamos nos deparar com uma coisa que aconteceu já em séculos passados, ok? E também está atuando hoje, principalmente hoje, vem atuando muito forte no Brasil, que é uma coisa chamada liberalismo teológico. Isso é uma das estratégias do diabo, ok? Para que você não venha compreender o que é o Evangelho. Nós sabemos que Jesus Cristo ele veio estabelecer o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é um reino que ele te aceita, ok? Porém, ele é um reino que ele vai, através da ação do Espírito Santo, tirar algumas coisas de vocês, que essas coisas são matar tudo aquilo que vem da natureza pecaminosa. Nós falamos isso da aula passada. E quando vem essa consciência que essa natureza pecaminosa precisa morrer, vai gerar dentro de nós uma ação que temos que tomar, essa atitude que temos que tomar, que é chamada o arrependimento, ok? E aí nós vamos andar nessa mudança de mentalidade, ok? Que outrora nós vivíamos no mundo de trevas, nós compactuávamos com tudo aquilo, mas a graça de Deus nos alcançou. Porém, o apóstolo Paulo fala assim, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. E dentro disso eu quero destacar
sobre essa questão do liberalismo teológico. E esse ponto ele fala assim: se Satanás está agindo para que não haja arrependimento de pecado, é porque nós, como igreja, estamos baixando a guarda. E aqui nós entramos no liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é aquilo que vem passando pano em algumas coisas que são doutrinárias da igreja. Por exemplo, pecado é pecado, isso ninguém negocia, ok? Adultério é adultério, isso ninguém vai negociar, ok? Então nós precisamos entender isso. E através do liberalismo teológico, como eu falei, isso já vem desde séculos passados. Nós olhamos e nós vemos na Europa o liberalismo teológico invadindo as igrejas. E esse liberalismo teológico não, você pode pecar, desde que esse pecado, não traga um grande escândalo, você pode vir do jeito que você está. Ok, se isso te faz bem, continua. Isso o que era usado, isso não tem nada a ver. E isso foi invadindo as igrejas. Ao ponto que quando isso invadiu as igrejas, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma onda desse falso evangelho. Isso foi caindo e foi entrando o secularismo dentro das igrejas, isso foi destruindo toda aquela onda doutrinária. Mas assim, alguns irmãos perseveraram na doutrina e hoje esse evangelho nos alcançou. Mas no Brasil, atualmente, nós estamos vendo isso. Algumas pessoas, elas querem tratar o evangelho como algo inclusivo. Sim, o evangelho ele é inclusivo, porém essa inclusão do evangelho nunca vai compactuar com a natureza pecaminosa, ok? Pecado é pecado, isso não vai ser negociado. Tem um texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, que Paulo vai dizer: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Essas pessoas, ela têm uma verdade, e essa verdade para ela é o que é. E ela aceita essa verdade. Por quê? Essa verdade para ela nada mais é do que algo que venha satisfazer a sua natureza pecaminosa. Então, para ela, aquilo é a verdade dela. Do jeito que ela está, ela quer permanecer. E Cristo diz negativo. A verdade de Cristo é uma verdade absoluta, ok? Então nós temos que aprender que com Jesus, nossa natureza pecaminosa precisa morrer. E para isso, nós temos que analisar a nossa vida, nós temos que usar a estratégia que o apóstolo Paulo vai usar em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 28, que ele vai dizer, nós devemos fazer uma análise de nós mesmos, ok? É olhar para dentro de nós, isso é um processo chamado introspecção, olhar para dentro e ver se tem algo que precisa ser mudado, tudo bem? E aí, quando nós olhamos também lá para o Salmo 139, nós vamos ver Davi dizendo, Senhor, agora eu preciso de um exame do alto. No primeiro, o apóstolo Paulo faz um autoexame. No Salmo 139, Davi está dizendo, eu quero um exame do alto. É ele dizendo, Senhor, se tem algo em mim que eu não estou vendo, que precisa ser mudado, sonda e tira de mim, porque o Senhor me conhece, o Senhor conhece a palavra antes de ser proferido pela minha boca. Então, o diabo, ele vem com essas estratégias, com essas falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas têm imperado. Que você pode fazer sexo antes do casamento, por exemplo, isso não tem nada a ver, você tem que provar, Você pode fazer várias coisas que não convém, ok? Você pode pecar deliberadamente, você pode fazer usos de drogas lícitas, ilícitas, ok? Sempre vem algo, e aí dentro desse algo querem achar uma brecha para poder enfiar no evangelho. E aí, isso não convém com a doutrina de Cristo, isso é uma ação diabólica, isso quer afastar você de Deus, isso é a estratégia do diabo, que vai levando as pessoas que caem nessa falsa doutrina a um orgulho, e esse orgulho o distancia de Deus. Isso cega o entendimento das pessoas, e quando nós vamos falar do evangelho, alguns dizem, essa é a tua verdade, não é a minha verdade.
ok? E aí Satanás, ele vai setando o entendimento dos incrédulos, porque eles não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber de Deus. Então, esse liberalismo teológico é você fazer da sua vida o que você quiser. Não tem nada a ver. Se te faz bem, continua. Você pode comungar aqui na igreja e comungar lá no mundo. Você pode exercer o ministério eclesiástico aqui na igreja, como também fazer coisas, né? E amizades com o mundo, com o sistema pecaminoso que há por aí, ok? Você pode fazer, não tem problema nenhum. Isso é uma mentira do diabo. Ok? A igreja, ela é inclusiva? Ela é inclusiva. Nós não vamos agir de forma preconceituosa, nós não vamos desrespeitar ninguém, mas pecado continua sendo pecado. Nós não vamos negociar com pecado, ok? Adultério é pecado, ninguém negocia com isso. Tudo bem? Então nós, como igreja de Cristo, não podemos negociar com o pecado e devemos fazer essa análise. Ver se o que está imperando dentro de mim é esse fruto da carne. A fim de quê? A fim de que tudo isso venha me governar e aí eu caia nessa seta maligna, digamos assim, com o linguajar do crente, né? Nesse entendimento maligno de Satanás, que vai setar os nossos entendimentos. E aí eu vou dizer, não, essa é a minha verdade, eu creio nisso, então eu vou viver dessa forma, ok? Mas não é assim. Cristo, ele não quer dessa forma. Primeiro, precisamos nos arrepender, matar a nossa natureza pecaminosa e aquilo que vem satisfazer a minha carne, isso precisa ser lançado fora, ok? Preciso me arrepender dos meus pecados e agora viver o que está escrito na palavra. O que está escrito, viverei. O que está fora da palavra, isso não viverei, ok? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Somos ID. Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Valeu, Deus abençoe.